E antes de começarmos, amigos, preciso passar um recadinho a todos vocês. Graças a todos vocês, nós batemos as metas iniciais para o canal monetizar. Mas, o algoritmo do YouTube é implacável com o nosso canal. São 99% das pessoas que passam por aqui, veem os nossos conteúdos e se esquecem de se inscreverem e deixarem os seus likes. Com isso, o algoritmo simplesmente derruba nossas métricas, deixando nosso canal quase que no anonimato. Se todos os dias pudéssemos ter apenas 100 novos usuários, ajudaria demais a mantermos na crescente. Por isso peço a ajuda de todos para podermos continuar com o nosso trabalho. Obrigado a todos! Em julho de 1945, o USS Indianapolis, um cruzador pesado da Marinha dos Estados Unidos, teve um destino trágico que o marcaria para sempre nos anais da história marítima. O navio, além de ser atacado pelas forças inimigas, também teve uma ação bárbara concebida por um dos predadores mais temidos da natureza, os tubarões. Esse evento, conhecido como o ataque do tubarão ao USS Indianapolis, resultou em uma perda significativa de vidas e é considerado uma das tragédias navais mais horríveis da Segunda Guerra Mundial. O USS Indianapolis embarcou em uma missão ultrasecreta para entregar partes da bomba atômica conhecida como Little Boy, que mais tarde seria lançada em Hiroshima. E esse desastre ocorreu no retorno dessa missão. Durante anos, a angustiante provação dos sobreviventes foi tema de vários livros, documentários e filmes, cada um relatando a luta desesperada pela sobrevivência em águas infestadas de tubarões. As consequências do ataque do tubarão foram devastadoras. Dos 1.195 homens a bordo do navio, apenas alguns tiveram a chance de ter sobrevivido nesse aterrorizante evento. E nesse dia, a morte havia chegado em diferentes caminhos. Desde o naufrágio inicial desse navio. Enquanto uns foram mortos por desidratação, e também por tubarões famintos. Essa carnificina de animais selvagens é considerada como um dos piores ataques de tubarões da história. Esse incidente não só causou a perda de muitas vidas, mas também desencadeou uma série de eventos que mais tarde mudariam os protocolos e procedimentos navais. Muitos dos sobreviventes demonstraram valores e resiliência exemplares, suportando dificuldades inimagináveis, como frio, fome, sede e exaustão. As suas histórias poderiam ser inspiradoras, ou até mesmo dignas de um quadro pintado, pungente da vontade do espírito humano de sobreviver a qualquer preço, a qualquer custo. As narrativas dos sobreviventes formam uma parte integral do legado do USS Indianapolis. Ao mergulharmos nesse vídeo sombrio da história, é imperativo lembrar que cada relato, cada estatística representa uma vida. O ataque de tubarão ao USS Indianapolis não é apenas uma história de um desastre naval, é um testemunho da coragem, do sacrifício e da resiliência de sua tripulação, que enfrentou um perigo inimaginável naquele momento e que sobreviveram para contar a história. E para entendermos o ataque dos tubarões ao USS Indianapolis em 1945, é necessário ter uma perspectiva mais ampla do contexto histórico, principalmente do papel crucial que o navio desempenhou durante a Segunda Guerra Mundial. Originalmente comissionado em 1932, o USS Indianapolis era, sem dúvida, uma maravilha arquitetônica, o epítome do poder naval americano e o orgulho da frota dos Estados Unidos. Como um cruzador pesado da classe Portland, ele representava uma potente combinação de velocidade, força e poder de fogo, o que o tornava uma poderosa arma ofensiva em alto mar. Na verdade, ele era um símbolo da determinação dos Estados Unidos em manter uma presença forte navegando no Oceano Pacífico. O USS Indianapolis, frequentemente chamado de Indy, foi fundamental durante os períodos mais críticos da Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos da guerra, o navio participou da campanha das Ilhas Aleutas, que tinha como objetivo expulsar as forças japonesas das ilhas. Em seguida, houve uma ampla participação em outras batalhas cruciais no Pacífico, incluindo as de Iwo Jima e Okinawa. Nessas batalhas, o navio e sua tripulação demonstraram coragem e resiliência inabaláveis, sinalizando sua prontidão até mesmo para as missões mais difíceis. E uma dessas missões, denominada Operação Little Boy, viria a ser a mais importante desse cruzador.
O indomável navio foi escolhido para a missão ultrassecreta de entregar partes da bomba atômica que mais tarde seria lançada sobre Hiroshima. Em 16 de julho de 1945, o USS Indianapolis partiu de São Francisco, carregando o peso do que era até então as partes de uma arma nuclear mais poderosa daquele momento. Mas isso aconteceu, sem o conhecimento da tripulação, e então, foi uma das armas mais letais da história das guerras, em que alteraria o curso da história. A entrega foi feita com sucesso na ilha de Tinian em 26 de julho de 1945, marcando a conclusão de sua missão. Posteriormente, o navio foi direcionado para Leyte, uma ilha das Filipinas, onde se juntaria ao restante da Terceira Frota dos Estados Unidos para treinamento. No entanto, com a guerra ainda em andamento, era uma viagem cheia de perigos. O navio era vulnerável a ataques, e apesar dos riscos inerentes, navegou sem escolta. E foi durante essa viagem que o USS Indy teve seu malfadado fim. Nas últimas horas do dia 29 de julho de 1945, o USS Indianapolis foi torpedeado por um submarino japonês, o chamado I-58. O impacto foi tão devastador, fazendo com que o navio afundasse em aproximadamente 12 minutos. Mais angustiante ainda foi a consequência: centenas de marinheiros foram jogados no implacável Oceano Pacífico, tendo que lutar não apenas contra as intempéries, mas também contra um cardume de tubarões que se aglomerava. Foram centenas de tubarões, que foram atraídos pelo sangue e o cheiro da morte. Foi o início de uma provação horrível que duraria vários dias, e ao compreender o trágico ataque desses tubarões ao USS Indianapolis, fica claro que se tratava de um navio com uma história rica e um legado célebre, literalmente engolido pela fúria dos mares. Embora o ataque em si tenha sido um evento trágico, as circunstâncias que o cercaram proporcionaram uma reflexão séria sobre as realidades da guerra. E em apenas 4 dias após entregar os componentes essenciais para a bomba atômica de Hiroshima, o USS Indianapolis foi vítima de um ataque de tubarões sem precedentes. O incidente ocorreu pouco depois da meia-noite e foi uma tragédia horrível de suas consequências. O USS Indy, liderado pelo capitão Charles McVay, estava navegando sozinho pelo mar das Filipinas quando ocorreu o desastre. O navio foi atingido por 2 torpedos do submarino japonês I-58. A força da explosão foi tão grande que rasgou o navio ao meio, lançando rapidamente o navio e quase 1.200 tripulantes em águas infestadas de tubarões. No entanto, sua luta pela sobrevivência estava apenas começando. Sem que eles soubessem, estavam presos em algumas das águas mais infestadas de tubarões do mundo. E logo após o ataque, os homens se agarraram a balsas salva-vidas e aos destroços. Segundo o biólogo marinho, Nico Buiens, ao contrário de alguns outros predadores, como leões e lobos, a maioria dos tubarões caçam sozinho. Nico, que também é diretor da Unidade de Pesquisa de Tubarões na África do Sul. E diferentes espécies de tubarões têm diferentes técnicas de caça, mas muitos tubarões são predadores solitários que dependem dos sentidos da visão, do olfato e da eletrorecepção para localizar suas presas. Os tubarões também têm um sistema especial chamado linha lateral que capta as vibrações da água. Essa capacidade sensorial teria permitido que detectassem o movimento dos homens na água enquanto eles se debatiam para se manterem flutuando. Depois que os tubarões localizaram os marinheiros, eles tiveram poucas chances de sobrevivência, especialmente aqueles que ficaram feridos. E de acordo com relatos de sobreviventes, muitas vítimas foram atacadas perto da superfície da água. Desde então, isso levou às sugestões de que os ataques partiram dos tubarões de pontas brancas oceânicos da espécie chamada de Carcharinus longimanus, já que essa espécie costumam ser avistadas nadando na superfície.
Quando um tubarão localiza sua presa, muitas vezes usa os seus dentes afiados e mandíbulas poderosas para morder e arrancar pedaços de carne da presa. Alguns tubarões, como o tubarão-tigre, Galeucerdo cuvier, são conhecidos por sua capacidade de engolir suas presas inteiras, enquanto outros, como o tubarão-touro, Carcharias taurus, atacam e mordem suas presas repetidamente até que elas fiquem enfraquecidas ou imobilizadas. Os sobreviventes ainda afirmaram que os tubarões inicialmente cercaram os homens, muitas vezes esbarrando neles, antes de começarem os ataques. Em meio ao ataque contínuo, centenas de homens foram vítimas dos tubarões, com seus gritos ecoando assombrosamente no mar aberto. Em outro relato sobre o terrível evento, o sobrevivente Woody James disse que os tubarões estavam por toda parte, centenas deles. Tudo ficava quieto, e então você ouvia alguém gritar e só assim, você sabia que os tubarões o haviam pego. Os homens indefesos não podiam fazer nada além de esperar e torcer pelo resgate, lutando contra os exaustivos momentos e as suas próprias sanidades mentais. Após os ataques, as consequências foram tão profundas quanto trágicas. Os sobreviventes, deixados à deriva no Oceano Pacífico, enfrentaram condições angustiantes durante todos esses dias, à espera do resgate que não chegava. As repercussões legais do incidente foram profundas, causando impacto na hierarquia da Marinha. Charles McVeigh, o capitão do navio, foi levado à corte marcial e condenado por colocar seu navio em perigo ao não zigue-zaguear, apesar do fato de que a Marinha tinha conhecimento do submarino navegando sobre a região. Porém, os responsáveis do alto comando não foram capazes de fornecer essas informações vitais, que talvez pudessem evitar essa tragédia. Segundo a Corte Marcial dos Estados Unidos, o capitão McVeigh foi responsável pelo incidente controverso. E assim como muitos na época acreditando que o capitão McVeigh foi transformado em uma espécie de bode expiatório pelos erros cometidos pela Marinha. O infeliz fim do USS Indianapolis carrega um legado duradouro, que vai muito além da tragédia imediata. Ele deixou uma marca negativa na história naval americana, servindo como um lembrete sombrio das realidades brutais da guerra. As lições extraídas do incidente levaram a mudanças significativas nos protocolos de segurança da Marinha, sendo uma delas a implementação de sinais de socorro obrigatórios para todos os navios que não conseguirem chegar ao destino pretendido a tempo. Nas primeiras horas da manhã de 2 de agosto de 1945, 4 dias após o início do ataque do torpedo e da provação sangrenta da infestação, a tripulação do USS Indianapolis foi finalmente descoberta. Um avião em um voo de patrulha de rotina avistou uma mancha de óleo na superfície do oceano. O piloto, o tenente Wilbur Chunky Jin, e seu copiloto, o tenente Warren Colville, desviaram seu curso, investigando o que eles supunham ser um submarino afundado. Após uma inspeção mais detalhada, seus corações se afundaram quando perceberam que a mancha de óleo estava cercando um grupo de sobreviventes, com seus corpos enegrecidos pelo sol implacável e pelo óleo. Imediatamente, Jim comunicou a cena por rádio à base. Ele e Colville corajosamente lançaram coletes salva-vidas e um bote salva-vidas de borracha, proporcionando algum alívio aos homens cansados lá embaixo. Enquanto os homens a bordo da aeronave tentavam fornecer ajuda do céu, o sinal de socorro chegou ao tenente Robert Adrian Marques, que estava estacionado em uma ilha próxima. Marques pilotava um hidroavião conhecido como PBY Catalina, uma aeronave versátil projetada para patrulhamento e bombardeio de longo alcance, mas também equipada para operações de resgate no mar. Apesar do protocolo, Marques tomou a decisão de pousar nas águas turbulentas e habitadas por tubarões, uma ação que, sem dúvida, salvou muitas vidas. Ao anoitecer do dia 2 de agosto, o USS Cecil J. Doyle, comandado pelo capitão William Graham Claytor Jr., chegou ao local. Desconsiderando suas ordens de manter o curso, Claytor decidiu desviar para o local fornecido por Jim e Marques. Ao chegar, o Doyle lançou botes salva-vidas e balsas, fazendo viagens de ida e volta para recolher os sobreviventes, um processo exaustivo que continuou durante a noite e até o dia seguinte.
A tragédia expôs a falha na comunicação que atrasou a operação de resgate e resultou em uma perda desnecessária de vidas. Consequentemente, levou a mudanças significativas nos protocolos de segurança da Marinha para evitar que tais incidentes se repetissem. Dos sobreviventes que narram a história trágica. Harold Eck foi um jovem marinheiro da Marinha na época do ataque. Eck, que estava de vigia quando os torpedos atingiram o navio, conseguiu abandonar o navio que estava afundando em meio ao caos e à confusão. Outro sobrevivente, Robert Shaw, um fuzileiro naval a bordo do Indianapolis, relatou as cenas horríveis de homens sendo atacados por tubarões. Ele disse: "Estávamos horrorizados. Podíamos vê-los nadando abaixo de nós. Podíamos vê-los durante o dia, mas não podíamos vê-los à noite." Apesar dos eventos traumáticos, Shaw demonstrou imensa bravura, ajudando a organizar os sobreviventes, a compartilhar os recursos escassos e a manter o moral durante a longa provação na água. Edgar Errel, um cabo da Marinha e um dos últimos sobreviventes do Indianapolis, narrou a sua provação em seu livro de memórias intitulado de Out of the Depths. Ele descreveu o momento inicial do impacto, a luta para encontrar um colete salva-vidas, a terrível percepção de estar cercado, e ao mesmo tempo, inválido por não poder fazer nada, a não ser esperar a morte chegar para ele. Errel também detalhou a profunda sensação de desespero que surgiu a cada dia que passava, à medida que suas esperanças de resgate começaram a se esvair. Os testemunhos pessoais desses sobreviventes não apenas fornecem um relato em primeira mão do ataque, mas também revelam o profundo impacto mental e emocional que ele teve em suas vidas. Suas histórias são um testemunho da resiliência do espírito humano diante de adversidades inimagináveis. Do USS Indy, cada sobrevivente tem seu próprio relato triste, e ao mesmo tempo, um ar de alívio por estarem vivos. Esses homens, muitos dos quais eram apenas adolescentes, foram lançados em uma situação de sobrevivência inimaginável. O relato do ex-chefe de quarto, Llewellyn Cox, é pungente em sua descrição dos horrores enfrentados durante aqueles 4 dias e 5 noites. Ele falou sobre como testemunhou companheiros de navio sucumbindo aos ferimentos, à desidratação e aos ataques de tubarão. No entanto, ele e muitos outros como ele se agarraram à esperança em meio ao desespero e tomaram a decisão de sobreviver. Após o ataque, a Marinha foi duramente criticada por não ter percebido prontamente o desaparecimento do navio e organizado uma missão de resgate. Isso levou a uma reavaliação dos sistemas de comunicação e monitoramento da Marinha. E por fim, a implementação de várias medidas de segurança, a mais importante delas foi a exigência de que todos os navios mantivessem comunicação regular com o quartel-general. Outra mudança crucial provocada por essa tragédia foi a implementação do protocolo Abandon Ship. Antes do ataque ao USS Indianapolis, não havia nenhum procedimento abrangente para orientar os membros da tripulação ao abandonarem um navio que estava afundando. As experiências aterrorizantes dos sobreviventes do USS Indianapolis em mar aberto destacaram a necessidade de tal protocolo. Isso levou ao desenvolvimento de um procedimento formal que incluía instruções sobre como abandonar o navio com segurança e as habilidades de sobrevivência necessárias em mar aberto, como o uso de botes e coletes salva-vidas. As histórias corajosas dos sobreviventes do USS Indianapolis repercutiram profundamente na nação, e sua bravura continua a ser honrada e lembrada. Suas histórias de coragem, determinação e resiliência diante de adversidades extremas tornaram-se símbolo do espírito da Marinha dos Estados Unidos. A história marcante desse ano de 1945 tem alguns fatos que precisamos comentar. Essa tragédia que acabou desencadeando dias depois outra tragédia do outro lado do mundo, no Japão. Claro que isso foi apenas uma coincidência, ou até mesmo que tenha sido um fato tão cruel. Mas, a entrega das peças. Se elas não tivessem sido entregues, grande parte dessas histórias sangrentas jamais teria acontecido. Tanto no mar, quanto em Hiroshima, não acham? Entre membros e tripulantes do USS Indianapolis, havia um número próximo de 1.200 pessoas. A grande maioria sucumbiu ao sol, sede, noites frias. Os feridos despertaram os tubarões, causando frenesi alimentar desses peixes.
enquanto poucos tiveram a sorte de sobreviverem, totalizando um número próximo de 316 marinheiros resgatados. Estima-se que mais de 150 pessoas tenham sido devorados vivos pelos tubarões. E muitas famílias nessa tragédia. Muitas delas receberam um famoso telegrama contendo o termo fúnebre chamado de MIA. O termo Missing in Combat, que quer dizer que o seu ente familiar havia desaparecido em combate.